Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu tô aqui hoje pra fazer o review do 6º episódio da terceira temporada de Westworld. Se a gente reclamou do episódio passado que ele foi um pouco mais simples, esse aqui foi o oposto completo disso, porque mudou tudo. Basicamente, todas as peças que estavam em jogo foram alteradas. Então, vamos começar pela primeira cena, que já foi emblemática logo de cara. A gente vê a Maeve contemplando o passado dela com a filha, uma espécie de simulação do que era o Sublime que o Serac criou pra mais uma vez chantagear ela e ter um motivo pra argumentar pra que ela sirva aos interesses dele. Mas o interessante nessa cena é o que o Serac fala sobre a memória humana, que ele fala que os seres humanos têm uma memória muito falha e muito desconexa, que muitas vezes ela cria realidades que são confortáveis pra gente porque a gente não quer encarar o que a gente fez de verdade. Inclusive, isso aqui é o tema do episódio, pelo menos na parte do William, e é muito interessante porque ele fala que os anfitriões, por outro lado, têm uma memória perfeita. Então eles têm uma capacidade de viver o passado como se fosse o presente constantemente. Então foi mais uma ameaça pra ela também. Ele falou que se ela não servir aos interesses dele, ou pior, se ela fracassar na luta contra Dolores, o destino dela não vai ser o Sublime, pode ser algo muito pior, e a gente sabe que o Serac não tem escrúpulo nenhum, então ele provavelmente vai causar um inferno na vida dela. Então a gente vê a Maeve voltando pro Wireworld, e eu não sei se ele existe no mundo físico ou se é só uma construção do Serac dentro desse simulacro que ele criou pra justamente treinar, entre aspas, a Maeve, e também pra ter uma forma de entender melhor essa arma que ele tá criando contra Dolores. Mas aí a gente vê que a Maeve tá realmente testando seus poderes ali dentro, ela paralisa todos os nazistas e começa a atacar eles. Os dois focos principais do episódio são justamente a Charlotte e o William, começando por ele, e foi muito interessante ver ele começando lá na reabilitação, e a gente vê que ele não acha que ele tem que ser tratado porque ele não se sente doente, ele conhece muito bem o que ele fez, mas a gente vê que não é bem assim, é aquilo que o Serac falou. As memórias só aparecem para os humanos da forma que é confortável para eles, porque a gente distorce tudo na cabeça para que a gente possa parecer menos errado no final das contas. Então ele é confrontado pela psiquiatra dele sobre o que ele fez no parque, sobre o massacre que aconteceu lá e o fato dele ter sido sobrevivente. Parece que eles sabem sim o que ele fez lá dentro, que ele matou a filha dele, a Emily, mas isso não parece ter grande repercussão porque ele tá sendo tratado como realmente uma pessoa que tem um distúrbio mental, então ele não pode ser preso comumente com outras pessoas. Eu acho que faz até parte do plano da Dolores, porque eu acho que o William conseguiria fugir facilmente de um presídio convencional. Agora, um lugar que deixa ele drogado 24 horas por dia, era realmente difícil ele escapar sozinho. E a gente vê o efeito Dolores chegando até o William, porque a psiquiatra dele recebe informações sobre a família dela, e ela sai totalmente consternada da sala, porque realmente é um trauma você receber tantas informações chocantes sobre a sua vida, sobre o seu futuro, de uma vez só. E aqui a gente vê uma cena em que alguns funcionários do sanatório amarram o William numa maca e estão realmente fazendo experimentos com ele. Eles primeiro extraem sangue dele, que aparentemente vai servir como uma chave para Dolores ter acesso aos sistemas da Delos e conseguir salvar as últimas informações que ela precisa. Mas o interessante dessa cena mesmo foi ver o que eles estavam fazendo com o William. Eles implantam nele um dispositivo igual àquele dispositivo que o Liam também tem no céu da boca, que a gente já viu que aparentemente é um dispositivo de controle que os militares usavam, e alguém colocou no William por algum motivo. Provavelmente foi a Dolores que mandou colocar nele, para que ela possa controlar esse cara que, se escapasse dali, ia ser um perigo. E a gente sabe que o embate entre os dois é inevitável, mas aí então a Dolores pode ter essa carta na manga de poder controlar o William como se ele fosse o anfitrião agora. É até interessante pensar nesse paralelo aí de que o cara que era o humano, que ia no parque, matava os anfitriões e tratava eles realmente como máquinas que eram controladas por ele, agora ele que tá sob os domínios da vontade da Dolores. E a gente vê um pouco mais dessa droga que existe nesse universo de Westworld, que é o Oasis. Os bilionários usam ele como uma forma de recreação, mas dá pra perceber que nos sanatórios eles usam também como um método de controle, ou pelo menos de expansão do grau de dissociação de realidade que o cara que tá internado ali vai acabar sofrendo. E é exatamente isso que acontece com o William, eles conseguem controlar ele temporariamente, aplicando essa dose dessa droga nele. Mas enquanto ele estava sendo levado para a sala de lobotomia, ele vê por uma janela que a psiquiatra dele acabou se matando por conta do vazamento da Insight. A gente vê novamente aquela metáfora do símbolo do Rehoboam, que é aquele sol e a lua formando um eclipse, e aqui eles estão cada vez mais distantes um do outro, provocando realmente uma separação entre as duas imagens. E essa sombra na lateral aí é justamente as informações que as pessoas têm agora, informação verdadeira sobre a vida pessoal de cada um, acaba gerando caos social mesmo. E é o que a gente vê naquelas cenas externas em que a Charlotte tá passando ali na rua com o Nathan, o filho dela, as pessoas estão surtadas, estão brigando no meio da rua, tem gente se matando, mas o mais interessante dessa cena foi vendo um beco ali, uma pichação sendo feita, que eles estão pichando na parede justamente um labirinto. Isso que é impossível a gente não pensar no Despertar. Voltando lá pra primeira temporada, a gente lembra que quando você chega no centro do seu labirinto, em tese, você adquire consciência, você despertou plenamente e você consegue vencer as barreiras de domínio. E agora que os humanos fora do parque estão despertando de fato, estão tendo acesso às informações deles, eles estão caminhando pro centro do próprio labirinto, mas a gente já viu que chegar no centro do labirinto não é fácil, você só chega lá sofrendo e é isso que vai acontecer. E eu espero muito que no próximo episódio já comece a tratar essa questão da rebelião acontecendo e de ver o sistema de fato caindo e o Serac ficando um pouco desesperado, porque ele não tem que lidar só com os anfitriões, agora os humanos também podem se voltar contra ele. Mas como eu falei, a outra personagem que é central nesse episódio é justamente a Charlotte. O interessante foi ver ela criando mais laços com
uma família que era da Hale originalmente, mas que agora ela sente que é a família dela, e ela não quer mais servir a Dolores. Ela tá então num dilema entre fazer o que a Dolores manda e fazer o que ela quer fazer, que é de fato proteger aquelas pessoas que hoje em dia ela passou a ter afeto por elas. Isso aí claramente vai causar uma ruptura dentro da equipe da Dolores, e talvez essa ruptura seja a derrota da Dolores. Talvez eles consigam de fato vencer o Serac, mas a rebelião em si vai fracassar por conta justamente da Charlotte, que a Dolores não deu atenção de fato pra essa peça que estava no jogo junto com ela, e pode acabar perdendo por conta disso. Outra cena muito foda do episódio foi quando a Charlotte estava indo pra reunião da Delos, e no meio do caminho ela encontra um outro acionista majoritário, mas esse cara simplesmente é executado por mercenários do Serac, que explica pra Charlotte que não tem mais por que ele ter medo de executar pessoas bilionárias à luz do dia, porque a ordem caiu de fato. Agora que a Dolores provocou o caos, ele vai usar o caos como ferramenta também. E a gente vê mais uma vez a pressão fazendo ela ceder, ela fica desesperada, ela liga pra Dolores e começa a discutir com ela de fato, mas aí a gente entende pela primeira vez o que a Dolores quis fazer com esse projeto de criar cópias dela mesma. Primeiro ela deixa claro que só tem uma última coisa que elas precisam na Delos, que são os dados para produção de novos anfitriões. Então talvez ela queira usar justamente essa programação da Delos para que ela possa multiplicar a sua espécie, criar um exército de anfitriões justamente com essa programação da Delos, para que ela tenha como ter condições de vencer uma possível guerra mais física entre humanos e máquinas. E a Charlotte questiona se a Dolores contou as mesmas mentiras pro Connells quando ele foi morto, e a Dolores responde que essas dúvidas, esses questionamentos são necessários para eles como espécie, porque foi assim que eles foram criados para ser, pelo Arnold e até mesmo pelo Ford. Então mudar isso só para sobreviver ia alterar totalmente a bandeira que ela tá levantando, essa causa dela como espécie, ia perder a razão de ser se eles alterassem a composição deles simplesmente para ser mais fácil enfrentar o mundo real aqui fora. Então por isso que a Dolores quis inserir as cópias dela em rotinas de outras pessoas, e ela já até esperava as dúvidas e os problemas que isso ia trazer, mas ela esperava que isso também fizesse deles mais reais. E aqui a gente vê a cena da lobotomia do William, que é justamente uma máquina que projeta a consciência da pessoa em alguma memória específica dela, e a memória do William foi justamente uma parte da infância dele, e a gente tá vendo que aparentemente ela foi bem traumática de uma forma ou de outra. A gente não entende exatamente o que tá acontecendo, mas a gente viu que de fato ele não foi uma criança muito saudável na sua infância. E a gente vê o Serac chegando ali na dela já botando moral, porque né, agora ele acabou de adquirir a segunda maior companhia do mercado aparentemente, e a Charlotte tem a missão ingrata de ter que fazer um vazamento de informações com esse tanto de inimigo dentro da empresa. A Dolores mais uma vez deixou as piores missões para as cópias dela. Voltando pro núcleo da Maeve, a gente vê ela terminando seu treinamento ali, matando os últimos nazistas, e quem aparece novamente é o Lee, ou pelo menos o resquício da simulação que existe do Lee ainda, e eles vão para um bar conversar sobre o que está acontecendo com a Maeve até então. E como eu já tinha comentado que os poderes da Maeve estão aumentando aos poucos, eu acho que ela está percebendo isso também, ela consegue estar cada vez mais consciente do que acontece no mundo real com a pérola dela, e ela sente que eles estão sendo realocados para alguma outra base ou algum outro laboratório que a gente vê que é na Delos. E ela percebe que o Serac honrou com a palavra dele, daquela cena lá do começo do episódio, em que ela fala que a única coisa que a Dolores tem que ela não tem é ajuda. Então aparentemente o Serac ia dar mais ajuda para ela com os anfitriões que são familiares dela. Voltando para Delos, eu tava conversando com a Lu sobre esse episódio e ela percebeu uma coisa muito interessante nessa cena. Quando você repara no relógio do Serac que ele monitora o Rehoboam, o simples fato dele ter acabado de adquirir a Delos e agora ter controle dessa companhia que tem tantas informações importantes e também ter se aproximado do controle do mapa da mente humana, isso aí já fez o sistema começar a se estabilizar. Então a Lu e o Sol vão voltar pro eclipse original aos poucos. Então a gente já percebe que esse mapa mental pode ser muito mais importante do que a própria série tá falando até aqui. A gente só vai perceber isso no final. Mas é aquilo que eu falei. Se o projeto do Serac era criar um deus, esse deus ainda não é onisciente porque ele não conhece os seres humanos. Quando ele tiver acesso aos registros que a Delos fez da mente de todo mundo que passou pelos parques, aí ferrou, porque o Rehoboam vai se tornar de fato onisciente, ele vai controlar 100% da humanidade. Não importa o despertar que a Dolores provocou no último episódio, não importa a presença de anfitriões aqui fora, isso tudo vai ser inútil porque as pessoas não vão se conhecer tanto quanto o próprio sistema. E esse mapa é tão importante que o próprio Serac fala que assim que ele tiver acesso a ele, ele vai destruir tudo que sobrar da Delos. Ele não vai querer mais nenhum registro porque ele só comprou a empresa para ter acesso a isso. E o Serac também sabe que tem um anfitrião infiltrado na Delos, ele até esse momento aparentemente não sabe quem é, mas ele garante que a Dolores colocou alguém do interesse dela ali dentro para facilitar a invasão dela. Então a Charlotte desce correndo pro laboratório da Delos, ela consegue fazer um backup das programações de fabricação de novos anfitriões, mas aí ela é interrompida por um capanga do Serac e a gente vê o quão pistola ela tá com essa situação toda. Ela mata o cara de uma forma muito simples, porque essa situação de pressão tá fazendo ela ficar um pouco mais implacável. Então talvez a ideia da Dolores para criar soldados não tenha sido de todo ruim. E que a gente vem pra melhor parte do episódio, que é mais uma vez o núcleo do William, que a gente vê ele acordando no quarto dele, e quem acorda ele é justamente aquele coronel confederado da segunda temporada, que o William acabou matando para proteger o Lawrence. E essa aqui pra mim acho que foi a melhor cena da temporada inteira até aqui, que a Lu chamou atenção muito bem para a semelhança com o Fragmentado, que é aquela cena em que o William encontra os outros Williams. Então a gente tá vendo que a temporada tá empolgada nessa questão de fazer a pessoa ter outras versões dela mesma interagindo juntas aqui. E isso
isso aqui pra mim foi genial, porque é uma espécie de cena de terapia em grupo, e toda série que tem esse tipo de cena tem meu respeito, mas o mais foda mesmo foi ver no mesmo enquadramento o William jovem e o Homem de Preto, que era o grande mistério da primeira temporada ali, e foi muito bom parar pra pensar no paralelo dos dois, e parar um pouco pra pensar em toda a jornada do William pra se tornar de fato o Homem de Preto. Isso foi muito interessante, não tem como não rir das alfinetadas que os Williams dão um no outro aqui. Voltando pro núcleo da Maeve, a gente tem uma cena muito foda, que é a aparição do Hector novamente, ainda como Hectore, que era a versão italiana dele, mas aí a gente vê mais uma vez a progressão dos poderes da Maeve, com ela conseguindo trazer de volta, restaurar a versão que ela conhecia do Hector nesse novo corpo aqui, apesar de ainda ser dentro da simulação, mas a gente vê que ela começa a exercer influências até externamente com esse poder que ela tem, esse domínio de máquinas que ela tem, e ela consegue de fato restaurar o Hector para ser o aliado dela contra Dolores. E não tem como não torcer pela Maeve e pelo Hector, porque eles são o melhor casal da série inteira, e a dinâmica dos dois é perfeita. E foi muito bom também ver que o Hector original voltou, mas a gente não sabia que era só um flerte de esperança. Nessa cena aqui a gente descobre junto com a Charlotte que a Maeve estava sendo reconstruída nos laboratórios da Delos, então talvez foi por isso que o Serac quis comprar com tanta urgência assim a Delos. Mas enquanto isso, na simulação, a Maeve, o Lee e o Hector vão até uma espécie de simulação de um laboratório da Delos e encontram uma versão original da Dolores, que a gente não sabe se é real ou não ainda, mas ela deixa claro pro Hector que ela pode sim destruir a Dolores, mas ela talvez ele não queira fazer isso, porque eles são da mesma espécie, então é mais fácil você se aliar com um anfitrião do que com um humano, mesmo esse anfitrião sendo sua inimiga, sendo a Dolores, uma pessoa que é perigosa e é muito instável. Mas ela tá ali justamente pra ver se ela consegue cruzar essa barreira e tentar destruir essa versão projetada da Dolores aqui dentro. E ela também fala que dentro da simulação ela tá muito poderosa e ela tem um controle total. Então talvez seja mais inteligente pra Maeve e até pro Serac, se eles se aliarem de fato, levar a Dolores pra dentro de uma simulação e deixar as duas caírem na porrada ali mesmo. Por isso que eu volto naquela teoria de que aquela cena do trailer em que as duas estão se desafiando ali e a Maeve chega com a katana, pode significar muitas coisas, mas a primeira delas que eu pensei nessa cena foi que ela aconteceria de fato numa simulação e não no mundo real. A outra possibilidade é justamente uma coisa que a Dolores fala nesse núcleo aqui, que me deixou pensando bastante, que é justamente quando a Maeve confronta ela sobre todo esse poder que ela tem hoje em dia, que é justamente a chave pro sublime e ao mesmo tempo a chave pro mapa mental da humanidade, e a Dolores simplesmente retruca que as duas não devem se enxergar como inimigas, porque nesse mundo aqui não existe heroínas e vilãs, as duas são sobreviventes e cada uma sobrevive e se adapta da melhor forma possível. E essa fala da Dolores aqui especificamente me fez pensar que talvez as duas não pudessem se aliar em algum ponto, ou pelo menos estabelecer uma trégua momentânea para enfrentar e derrotar de fato o Serac, que está se tornando um inimigo muito poderoso, e se tiver acesso ao mapa mental de fato, talvez ele fique invencível. Mas não se empolga não, porque é difícil isso acontecer, as duas não vão se dar bem, ainda mais pelo final desse episódio aqui. Vamos voltar pro William. Nessa parte aqui fica escancarado o paralelo com a fala do Serac no começo do episódio, que é justamente sobre as falsas memórias que os seres humanos criam. Por que a memória humana é tão falha? Porque a gente não quer encarar os nossos erros. Por isso que a gente se lembra de uma forma confortável daquilo que aconteceu no nosso passado. E o próprio William fez isso. A infância dele, de certa forma, foi sim traumática, mas não foi culpa do pai dele exatamente. Boa parte da culpa veio do fato dele ter nascido com um pouco de psicopatia já, e isso aí foi só aumentando ao longo dos anos. Então a gente vê que de fato o William sempre foi uma pessoa ruim em sua essência, não foi ir pro parque que mudou ele, ou mesmo a convivência dele com o Delos, tudo isso já estava dentro dele. Então o Homem de Preto já era a versão definitiva dele, muito antes do William jovem conhecer a Dolores. Indo pra Charlotte, a gente vê que ela tá disposta a uma espécie de rompimento com a Dolores, porque ela liga em casa avisando que ela vai voltar para buscar a família e que ela tem que fazer uma última coisa na Delos antes disso. Mas então ela é convocada para uma reunião na diretoria da Delos e o Serac confronta todos os diretores falando que já sabe quem é o anfitrião infiltrado na Delos e ele revela que já sabe que é a Charlotte. Mas antes o Serac mais uma vez deixa uma fala emblemática aqui, que é sobre a condição dessa versão da Charlotte. Ele sabe que a Dolores fez cópias dela mesma, mas a própria Dolores mesma, a original, ela não é tão afetuosa quanto as outras cópias dela. Mas a mais interessante delas é justamente a Charlotte, que desenvolveu um afeto tão grande pela família da Hale que nem a Hale original tinha. Essa nova versão da Charlotte é realmente uma anomalia que tá entre ser humano e anfitrião, que o Serac não consegue nem mesmo conceber como que é viver nessa condição dela. E uma cena muito foda de ver foi quando os capangas do Serac queimam os anfitriões que estavam ali no subsolo da Delos. Porque aquele cenário, além de ser familiar pra gente por conta da primeira e segunda temporadas, ainda foi foda de ver aquela dizimação massiva de todos os anfitriões. Basicamente agora só restou de fato quem tá aqui fora. Não vai ser tão fácil assim restaurar essa espécie aí. Então a Dolores agora tem um problema muito maior nas mãos. Mas então a gente percebe que a Charlotte tinha deixado uma bomba de gás vazando e que todos os humanos no recinto estavam caídos, menos o Serac, porque mais uma vez ele não foi fisicamente lá, ele tava só como um holograma. Mas a fuga da Delos foi impressionante, foi uma cena de ação muito boa e a fisicalidade da Tessa Thompson, ela tá implacável nessa cena aqui. Ela transmite a sensação de força e de brutalidade mesmo, mas assim que ela se livra dos primeiros capangas, ela vai até o laboratório e a gente acha que ela vai sim matar a Maeve. E de dentro da simulação, a Maeve consegue ver o que tá acontecendo no laboratório, vê a Charlotte chegando, pegando a
a pérola do Hector e destruindo pra sempre um dos melhores personagens de Westworld. Foi foda de ver? Foi uma cena muito triste. Eu gostava muito do Hector, era o meu favorito até aparecer o Caleb, mas ainda assim, com a hipótese dele voltar pra terceira temporada e participar da guerra, eu tinha ficado muito empolgado, mas ver ele morrendo aqui é foda dar adeus pro Rodrigo Santoro, né? Mas é isso aí, ele morreu, a gente entende a dor da Maeve, e agora sim fica difícil pensar em alguma trégua entre a Dolores e a Maeve, porque a Dolores cruzou essa linha. Mas ainda assim eu não consigo odiar a Charlotte, porque depois dessa temporada, depois de ver o sofrimento que essa nova versão dela passou e de entender a posição dela dentro da guerra, ela matou o Hector não por maldade. Ela foi mais oportunista do que cruel, de fato, numa situação de guerra. Ela matou um dos aliados da Maeve porque era útil pro combate. Então não dá pra odiar exatamente a Charlotte por conta disso aqui, porque quem criou essa situação toda foram justamente Dolores e Serac. Então, se a gente for escolher quem que a gente vai atribuir o ódio, eu vou pro Serac, porque a Dolores também tem certa razão aí. E quando a Charlotte foge do laboratório, ela consegue pegar a pérola que tava ali, que sim, era o Connells. Quem tava ali na simulação conversando com a Maeve era justamente a versão da Dolores que tava no corpo do Connells. Isso fica evidente também porque a pérola que a Charlotte pegou tava toda amassada e queimada, que foi justamente o que aconteceu com o Connells, que se explodiu lá na cobertura dele. Quando a Charlotte é cercada no corredor por mercenários do Serac, ela simplesmente começa a usar mechas, então a gente vai ter luta de mecha em Westworld. Isso aí foi muito foda de ver, e eu acho que de fato abraçaram de vez o lado cyberpunk da série, e é isso que a gente quer ver. A gente tava esperando a temporada inteira pra isso, a guerra vai ser muito promissora depois disso aqui. E aqui a gente volta pra fechar o arco do William, e a gente pensa aqui o que seria Fragmentado dirigido pelo Tarantino. É isso aqui, uma versão da personalidade agredindo as outras, e a gente entende um pouco mais da insanidade do William, porque mesmo tendo confrontado aquele passado dele, tendo despertado aparentemente pra verdade, ele vai continuar mentindo pra ele mesmo, porque no final ele ainda fala que ele é o cara legal. Mas aí a gente sai da projeção da mente dele e vê que ele tá despertando do efeito da droga, e quem encontra ele ali no sanatório são justamente Bernard e Ashley. Mas eu já volto nisso aqui, vamos só fechar o arco da Charlotte no episódio. A Charlotte consegue de fato chegar até a família dela, e a gente acha que eles vão fugir tranquilamente no primeiro momento, mas aí o Serac já tinha agido e o carro em que eles estão explode. Então a Charlotte perdeu toda a família dela, e aquela cena final do episódio foi muito impactante. Ela saindo do carro sem pele, toda queimada, mas com um rosto ainda bem expressivo, e a gente percebeu então que o Serac tá muito fudido agora. Então vamos só desenhar o que vai acontecer nessa reta final, porque o tabuleiro tá um pouco alterado aqui. A gente tem então a Dolores e o Caleb, e o Musashi, que ainda tá vivo aparentemente, e a Dolores também tem acesso aos códigos de fabricação de anfitriões, então ela pode se reforçar pra guerra que vai chegar. Do outro a gente tem o Serac, não sei se ele já tem acesso à parte do mapa mental, mas se tiver ele já vai começar a aumentar o seu controle e fortalecer o Rehoboam, então ele vai ficar muito mais poderoso. No terceiro lado a gente tem a Maeve, que naquela cena final dela no episódio, que ela tá despertando no mundo real, e aquele último frame dela olhando pra um anfitrião se erguendo ali do laboratório, tem duas hipóteses aqui pra explicar aquele último destaque dela ali. Conversando com a Lo, mais uma vez, ela acha que pode ser a Armistice sendo colocada num corpo físico. Armistice, pra quem não lembra, é aquela ajudante do Hector nas primeiras temporadas, mas eu acho que pode ser uma coisa diferente. A Maeve percebeu nesse episódio algumas coisas que vão ser úteis pro lado dela nessa luta. Ela começou a ver que a Dolores não tem escrúpulo nenhum, então ela vai precisar jogar dentro das regras do jogo da Dolores pra conseguir vencer de fato. Então eu acho que a Maeve também tá se copiando. Então eu acho que o corpo físico pode sim ser o da Armistice sendo recriado, mas quem vai estar dentro da pérola é uma versão da Maeve. Então a gente vai ter cópias da Dolores contra cópias da Maeve. No tabuleiro a gente tem um quarto lado ainda, que é o lado do Bernard e do Ashley, que estão em fuga, mas agora eles têm o William, que era uma das poucas pessoas no mundo que ainda poderiam abalar a Dolores de alguma forma. Então a gente tem que entender ainda o plano de ação do Bernard. Eu acho que eles vão ter que focar mais nele no próximo episódio pra gente entender o que o personagem tá fazendo na temporada, porque ele tá bem avulso ainda. E por fim, a gente tem um quinto lado aqui, que é o lado da Charlotte, que depois disso aqui, eu tenho certeza que ela rompeu de vez com a Dolores, que ela vai atacar todo mundo, principalmente o Serac. Ela vai tentar matar ele já no próximo episódio, possivelmente. E a Lo lembrou muito bem que nas primeiras temporadas a gente recebe essa informação com muita clareza, de que um anfitrião só desperta 100% quando ele sofre muito. Quem sofreu mais a temporada foi justamente a Charlotte. Então ela pode fazer as vezes da Dolores e ela começar um movimento por conta própria. Ela pode começar com esse ódio todo aí sendo direcionado pro Serac, mas virando uma coisa muito maior. Então é isso que a gente tem no episódio, esses 5 lados aí: Dolores, Serac, Maeve, Bernard e a Charlotte. São todas forças muito antagônicas entre si, que vão entrar em confronto no próximo episódio, e essa reta final vai ser totalmente explosiva. E eu ainda não descarto totalmente uma trégua temporária entre a Dolores e a Maeve para destruírem o Serac quando vê que ele se tornou uma ameaça muito grande, mas ainda assim a gente tem muita hipótese para trabalhar, não tem como teorizar na reta final, porque a gente viu que essa temporada tá mudando tudo, em todo episódio praticamente. Eu gostei muito desse aqui, principalmente pelo núcleo do William, que é um personagem incrível, a gente odeia ele, mas a gente gosta de odiar ele. Então é isso, deixa nos comentários suas opiniões sobre o episódio, suas teorias sobre o que vai acontecer, coisas que eu não peguei no episódio, porque mais uma vez, o Westworld é muito complicado de assistir, porque é informação voando na tela o tempo inteiro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações também, porque a gente tá produzindo muito conteúdo
conteúdo nessa quarentena. Até semana que vem.